Já cheguei, vou gravar o unboxing ali para vocês, mas antes disso, eu quero contar aqui rapidinho uma história para mostrar para vocês por que eu acredito tanto no poder da educação, por que eu defendo tanto a educação, por que eu me tornei professora. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã da minha mãe. Eu amo minha mãe, ela é minha amiga, a gente tem uma ótima relação. E minha mãe é professora há quase 40 anos, minha mãe é pedagoga. Se hoje eu sou professora, é muito por conta dela, é muito reflexo dela, do tanto que eu vi ela trabalhar. E a minha mãe tem uma história de vida que sempre foi base para mim, que sempre me inspirou, me deu força para eu estudar, para eu seguir em frente. A minha mãe, ela teve uma infância de muita pobreza. Os meus avós vieram da roça, os meus avós não eram alfabetizados, eles mal sabiam escrever o nome deles. Eu lembro que quando eu era criança, o meu avô estava aprendendo a ler. Então minha mãe teve uma infância difícil, de muitas privações, de dificuldade mesmo. E quando ela fez 9 anos de idade, que ela terminou ali a antiga 4ª série, né, que hoje é o 5º ano, ela precisou parar de estudar e ir trabalhar em casa de família, né, como doméstica, para ajudar a colocar comida em casa. Não é que ela trabalhava para poder comprar roupa, para poder sair, não. Ela foi trabalhar para ajudar a levar comida para dentro de casa. E assim foi. A minha mãe parou de estudar e ela trabalhou como doméstica dos 9 aos 20 e poucos anos. Então ela passou boa parte da infância e da adolescência dela trabalhando como doméstica, e ela conta que teve um episódio em que ela estava escutando. Ela trabalhava na casa de uma senhora e ela estava escutando eles meio que decidindo quem ficaria com ela como empregada quando a senhora falecesse, né? Os filhos falando assim, não, quando a mãe morrer, a Cleusa vai lá para casa, né? E ela conta que a partir desse episódio, ela pensou assim, eu não quero isso pro resto da minha vida. E ela decidiu voltar a estudar. E quando ela decidiu voltar a estudar, né, que ela foi falar isso para algumas pessoas, as pessoas falaram para ela assim, mas vai estudar para quê? Vai guardar diploma, sabe, assim, querendo desestimular ela. E minha mãe não deu ouvido para isso. Ela entrou no supletivo e com muita dificuldade ela conseguiu terminar o ensino básico. Não vou entrar em detalhes porque senão eu vou gravar 700 mil stories, mas foi muito difícil para ela concluir, ela nunca pôde parar de trabalhar. E o sonho do meu avô sempre foi que a minha mãe se tornasse professora. O meu avô tinha muito orgulho, para ele era uma profissão assim, de muito orgulho, de muito prestígio. E a minha mãe conta que por teimosia de pirraça ela falava, professora eu não vou virar. E aí ela tentou, depois disso, fazer curso técnico em edificações, o Cândido Torres, que é laticínio, mas não teve jeito. Ela acabou fazendo o magistério. O magistério era como se fosse um curso técnico que fazia ali junto com o ensino médio. E depois que ela terminou o magistério, mais uma dificuldade para poder encontrar emprego, até que finalmente ela foi fazendo alguns concursos, ela é concursada na prefeitura aqui da minha cidade, e aí ela começou a trabalhar como professora. Então, quando eu nasci, a minha mãe já era professora, mas ela só tinha o magistério. E aí as amigas da minha mãe começaram a incentivar ela a fazer a graduação em pedagogia, porque ela ganharia um pouco mais. E aí minha mãe falou, gente, não tem como, eu tô com criança pequena, né, eu tenho que trabalhar para sustentar a Jéssica. E aí as amigas foram falando e ela fez o vestibular. Ela conta que ela estudava de madrugada, né, então depois que ela tinha trabalhado, depois que ela tinha me colocado para dormir, ela tentava estudar alguma coisa. Minha mãe teve uma amiga que ajudou muito ela nessa época, trouxe os materiais do filho dela para minha mãe estudar, enfim. Minha mãe passou em pedagogia e ela passou por 4 anos trabalhando de manhã, fazendo faculdade à tarde, fazendo à noite para tentar formar mais rápido. E ela se formou, fez mais um concurso na prefeitura e aí a nossa vida começou a mudar. Eu fui na formatura da minha mãe, tem foto, foi muito bonitinho. E foi a partir da decisão da minha mãe de voltar a estudar, de se formar,
que ela mudou a história da nossa família inteira. Eu sempre brinco, né, que nós nos movemos ali na pirâmide social, sabe? Nós saímos de uma situação de pobreza para uma classe média. Foi através do estudo da minha mãe, foi através do emprego da minha mãe como professora que ela construiu a casa dela, comprou carro. Hoje em dia minha mãe tem uma casa muito boa, ela pode comprar roupa, ela come o que ela quer, ela vai no mercado e ela não precisa ficar fazendo conta. Hoje, talvez para você que está me escutando isso, não é nada, mas para uma pessoa que já teve uma época que mal tinha o que comer, isso é muita coisa, né? Então foi através do estudo dela que ela pôde me proporcionar, tanto para mim quanto para o meu irmão, um estudo de qualidade. E acima de tudo, ela ensinou isso pra gente, ela mostrou o valor da educação. Então, não tem ninguém nesse mundo que vai me convencer de que não vale a pena estudar, que estudar é besteira. Porque eu vi acontecer, não foi ninguém que me contou. Foi na minha casa, na minha família e na minha vida que a educação mudou o curso da nossa vida. Através da educação, através da escolha da minha mãe pelo estudo, ela colocou eu e o meu irmão em uma outra rota de vida. Uma rota, um curso de vida que ela nunca tinha imaginado para ela quando ela era mais nova. Porque o estudo, ele vai além das coisas materiais que nós podemos conquistar. Ele vem para uma mudança de pensamento, uma mudança de postura. Como que você age no mundo. Então, gente, enquanto eu estiver viva, eu vou contar essa história, porque minha mãe não foi a única pessoa que teve a vida transformada pela educação, e eu vou defender a educação para sempre. E para encerrar, gente, uma vez um aluno me perguntou se eu me considero uma pessoa bem-sucedida. E eu falei para ele que sim, porque para dizer isso, né, eu tenho que olhar para o lugar de onde eu vim. E quando eu olho para o lugar de onde eu vim e onde eu estou hoje, é uma vida de muito sucesso. A minha mãe, né, eu vou fazer 32 anos mês que vem. A minha mãe com 32 anos jamais imaginou levar uma vida como a que eu levo hoje. Né, eu consigo morar sozinha, eu consigo viajar, eu consigo pagar os meus carrinhos da Shein. Então, assim, tudo que eu tenho hoje é graças ao estudo. O emprego que eu tenho hoje é graças ao meu estudo. Então, como eu falei com vocês, eu me sinto na obrigação de defender a educação. Porque tudo o que eu sou e que eu tenho hoje, eu devo à educação. E para você pode ser pouco, mas para mim, gente, é muita coisa.